Texto de Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, versículo 35. Deus abençoe. Versículo 1 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Irmãos, que texto de uma profundidade extraordinária, de forma que eu, na minha pequenez, eu me sinto incapaz de tratar esse texto com a igreja. Mas olhando assim para o atual cenário, não apenas dessa igreja, mas olhando para o atual cenário da igreja brasileira, isso não apenas reflete a necessidade da igreja da Vila Ana. Isso reflete a necessidade das outras igrejas também, de outras congregações, de outros ministérios, de outras localidades. Percebam no texto, que o texto ele começa informando para nós que Jesus não estava preocupado apenas de palavra. Como eu disse, às vezes a gente murmura, muitas vezes a gente olha para a situação, olha para determinada situação, para determinado contexto, e a gente murmura. Porque falta diácono, porque falta cooperador, porque falta obreiro, porque falta isso, porque falta quem louva, falta quem guarda oferta, falta isso, falta aquilo, né? Mas Jesus, irmãos, ele não estava preocupado apenas em falar. É interessante os evangelhos, principalmente o de Lucas, porque a preocupação que Jesus tem sempre está acompanhada com ação que vai demonstrar para nós, que vai causar uma reflexão em nós de que Jesus verdadeiramente está preocupado com aquela situação. O evangelho de Lucas, ele começa dizendo que fez um tratado, que fez uma pesquisa para detalhar tudo aquilo que o Senhor não somente ensinava, mas que o Senhor também começava, não só apenas com o que o Senhor ensinava, mas também com o que o Senhor fazia. Lucas, ele estava atento a isso, que Jesus ensinava e Jesus fazia. Muitas vezes nós ensinamos e não fazemos. Muitas vezes nós falamos e não fazemos. Muitas vezes nós pregamos e não fazemos. Muitas vezes a letra do louvor em que nós estamos cantando fala uma coisa, mas na prática nós não estamos fazendo aquilo. Há uma palavra para isso, e essa palavra é pesada. Essa palavra incomoda muita gente. O nome disso é hipocrisia. E o que é hipocrisia? Hipocrisia, ali na cultura grega, quando se inventou os teatros, haviam aqueles que colocavam uma máscara. Talvez, não sei, eles achavam que representavam melhor determinados sentimentos, determinadas emoções, colocando uma máscara. Então o personagem ele trocava de máscara de cena após cena. Se a cena era triste, ele vestia uma máscara. Se a cena era alegre, ele vestia outra máscara. Se a cena envolvia choro, era outra máscara que ele vestia. E aqueles atores, eles recebiam o nome: hipócritas. Hipócritas. O hipócrita é assim: ele fala uma coisa, mas não faz aquilo que fala. E o texto vai dizer para nós que Jesus, ele ia passando por todas as cidades. Olha o exemplo que o nosso Cristo nos dá, irmão. Ele sendo Deus, ele sendo poderoso, ele fazendo muitas curas e milagres. A Bíblia nos fala que muitas vezes, irmão, Jesus queria descansar. E as pessoas iam à procura de Jesus. As pessoas queriam saber mais a doutrina de Jesus. Jesus, talvez, diferente de mim, ele não precisava ir muito longe para encontrar uma alma carente. Jesus, diferente de nós, irmãos, ele
ele não precisava caminhar muitos quilômetros para encontrar alguém carente. Por quê? Porque as pessoas sabiam onde Jesus estava. E as pessoas iam para onde Jesus estava. Talvez se fosse eu naquela situação, eu iria pensar, eu não vou atrás de algo. Eu não vou atrás de pessoas. Por quê? Porque as pessoas vêm a mim. Mas o texto ele começa dando uma lição valiosa para nós. Que mesmo as multidões indo a Jesus, Jesus não ficava parado em um local. Jesus não ficava estagnado em um local. Jesus ia ao encontro dessas multidões. O texto no versículo 25 diz: Jesus ia passando por todas as cidades. É bem verdade, irmãos, que se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho no bolso e dizer assim, com todo esse dinheiro que está na conta da minha esposa, eu vou viajar o Brasil inteiro para pegar. É bem verdade, irmão. Quando nem sair do estado de São Paulo, é capaz de eu não chegar aqui em São Caetano, no ABC Paulista, né? Mas, irmãos, todo esforço é válido. Todo esforço, quando se fala de ganhar alma, ela é válido, irmão. Todo esforço que a gente faz para ganhar uma vida para Jesus, ela é válida. Irmão, a coisa mais difícil que se tem nos dias de hoje é ganhar uma alma para Jesus, é ganhar uma vida para Jesus. Muitas vezes a gente começa evangelizando a pessoa e vem lá, a Bíblia fala, né, limpar o terreno, a gente lança a semente no terreno e vai lá, a gaivota aí, né? Vai lá no aniversário e arranca aquela semente daquele solo. O semeador ele parou. A Bíblia fala que o semeador continuou lançando semente após semente em vários tipos de terreno. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos orienta dessa forma, irmão, a implementar nossas forças, a implementarmos o nosso ânimo. Muitas vezes a gente evangeliza, a pessoa aceita a palavra, a pessoa chora, a pessoa diz que quer Jesus, mas dali a algum tempo, aquela pessoa já não quer mais Jesus. Aquela pessoa esquece do voto que fez com Deus. Aquela pessoa prometeu vir na igreja, mas daqui a pouco ela não vem mais na igreja. Todo esforço é válido. Todo esforço é válido. Estamos na última hora, e nessa última hora nós não temos que trabalhar menos para Deus, nós temos que trabalhar mais para Deus, nós temos que dobrar os nossos esforços. Olha para Jesus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino. Percebam, irmãos, que Jesus, ele está em movimento. Ele está em movimento, ele tem um objetivo. Ele pretende alcançar determinados públicos, determinadas pessoas. Ele tem uma missão, ele tem uma meta. E a pergunta que eu faço para você esta noite: você tem uma meta para com Deus? Você tem um objetivo para com teu Deus? Você pretende apresentar a Deus algum trabalho? De que forma? Como você vai apresentar? Qual a característica desse trabalho que você tem para apresentar a Deus? De qualquer maneira, ou você tenta fazer algo melhor para Deus? Ou você se prepara para apresentar a Deus o melhor, para dar para Deus o melhor? Jesus, ele tinha uma meta. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. É interessante porque ele coloca cidades e povoados. Cidade refletindo as capitais, as metrópoles, e povoados refletindo as localidades mais distantes, as mais longínquas. Hoje em dia, irmãos, muitas vezes alguns pregadores, eles são seletivos nas igrejas. Ah, não, eles não vão em todas as congregações, eles não vão em todos os locais. Mas de que adianta eu falar desses pregadores, se talvez eu não queira ir na casa do meu irmão que está fraco na fé, se talvez eu não queira ir na casa da minha irmã que está fraca na fé, se talvez eu não queira visitar o presidiário, se talvez eu não queira visitar o morador de rua. Jesus, ele não era seletivo.
para ele não existia público grande ou público pequeno. E Jesus não dava mais valor ao público grande do que ao público pequeno. É interessante o método que Jesus tem de ganhar alma, de ganhar vida, de trabalhar para o Pai. A Bíblia nos fala que Jesus, em determinada feita, decidiu sair da onde ele estava e ir para Betânia. E era necessário passar por Samaria. E a Bíblia nos fala que, chegando lá em Samaria, ele decidiu conversar com uma mulher. Olha só. Decidiu conversar com uma pessoa. Talvez aquela mulher, irmão, aos olhos da sociedade, era uma mulher da vida. Não sei. Talvez aquela mulher, irmão, era uma pessoa que as pessoas olhavam e não davam valor algum para ela. Mas o texto vai nos dizer que Jesus deu valor àquela pessoa, deu valor àquela vida, deu valor àquela alma. Irmão, não existe homem mais importante ou menos importante para Jesus. Se Jesus, ele falou acerca da parábola lá do pastor, que tinha 10 ovelhas, tinha 100 ovelhas, e deixou 99 por causa de uma, será que eu às vezes não devo fazer o mesmo também? Mas muitas vezes, irmãos, o sentar aqui, ele pode trazer um acomodismo que eu não quero trazer comigo. Eu não fico à vontade, irmãos. Eu não fico bem, irmãos, sentado aqui e vendo a necessidade da igreja. E vendo uma alma clamando, pedindo a Deus por socorro, pedindo a Deus por salvação. O que é o vício nas drogas? O que é o vício no álcool? Se não, um vazio que a pessoa sente na alma. E ela não consegue expressar aquilo, ela não consegue pedir ajuda para ninguém. Mas eu, como cristão, eu olho assim para aquela pessoa, eu tenho que enxergar que aquela vida, ela é uma alma para Deus. Aleluia. Ela é uma pessoa carente de Deus, carente de Jesus. Por isso que o texto vai nos dizer que Jesus, ele estava passando por todas as cidades e povoados, curando todas as enfermidades e doenças. Só que o texto vai falar que Jesus olhou a multidão. O texto vai dizer que Jesus viu toda aquela multidão e ele sentiu compaixão. Talvez o que falte para nós, irmãos, é sentimento de compaixão. Talvez o que falte um pouquinho mais para o irmão Anderson é sentimento de compaixão. Talvez o que falta para você, irmão, esta noite é sentimento de compaixão, de se colocar no lugar de um irmão, de uma irmã que tem um filho que está chegando em casa meia-noite, embriagado. Talvez o que está faltando para nós, irmão, é o sentimento de compaixão, de saber que se aquela pessoa não encontrar Jesus, ela vai para o inferno. Talvez o que está faltando para nós é esse sentimento. Vivemos em um mundo individualista, em um mundo egoísta. E a igreja parece que está se tornando assim também. Egoísta. Individualista. Você já parou para conversar, por exemplo, com a dirigente do ciclo de oração e perguntar como você pode ser útil a ela no ministério? Como você pode ajudar a sua irmã no ciclo de oração? Você já parou para perguntar ao dirigente dos jovens como você pode colaborar com o ministério deles? Porque estamos vivendo dias, irmãos, individualistas. Eu estou bem, eu estou legal, eu não quero trabalhar, eu não quero me esforçar, eu não quero me envolver, estou bem demais. Se eu vir para o culto aos domingos, está ótimo demais. Passou da conta. Não é assim? Só que Jesus, ele também viu essa necessidade. Ele olhou todas aquelas multidões, o texto diz que ele olhou a multidão e viu aquelas multidões como ovelhas que não têm pastor. Está sem pastor. Estavam sem congregar.
estavam sem ter um local que o acolhesse. Mas isso não fazia com que eles não fossem ovelhas. Eram ovelhas, só estavam sem pastor. E cá para nós, essa não é uma situação ideal. Isso não é o que Deus quer para nós. Andarmos desgarrados, desprotegidos, sem apoio espiritual. A igreja vai nos dizer que Jesus olhou para aquela multidão, teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastores. E ele faz uma recomendação aos seus discípulos. Percebam, irmãos? Nós temos a ideia de que missão se faz indo, orando e contribuindo. Indo, orando e contribuindo. Entenda bem, irmãos. Não é para você escolher uma das três opções. É para nós fazermos as três opções. Porque é o Senhor que mandou os discípulos orarem aqui nesse texto, dizendo assim: olha, a colheita é grande, mas poucos são os trabalhadores. É o mesmo que ordenou aos seus discípulos no capítulo 28 de Mateus, que eles fossem a todos os locais, que eles fossem andando pelo mundo pregando o Evangelho. Hoje em dia eu me sinto no direito, na obrigação de dizer assim: Senhor, eu só vou contribuir, eu só vou ofertar. Aí a oferta que eu dou para a missão é R$2. E não é o valor da oferta em si, é a condição. Eu tenho condição de dar mais, mas eu só dou 2. Vou fazer missão com R$2. Aí eu digo assim: não, eu vou fazer missão indo, eu vou fazer missão andando. Aí eu dou 2 pernadas aqui no bairro, na rua, já fiz minha parte, passei da conta, fiz mais do que fulano. É assim? Aí eu digo assim: não, eu vou fazer missão orando. Ai, meu Deus do céu, não vou nem falar. Vou nem falar. Oração, se eu dizer assim, oração, orar pela família já está ruim, já está difícil. Orar por si mesmo, oh meu Deus do céu, Jesus amado, já não consegue. Imagina orar pelos missionários, orar por missão. Irmãos, a nossa meta é fazer missão dos 3 modos: indo, orando e contribuindo. E eu vou procurar fazer o melhor disso daqui, irmãos. Essa deve ser a meta da igreja. Mas Jesus, quando olhou, para finalizar, isso ia ser rápido, para finalizar, Jesus olhou aquela multidão. E ele disse: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Eu faço uma provocação para você esta noite. Olhe para a igreja que você congrega. Você acha que precisa orar por alguma coisa aqui? Olhe para a igreja que você está vindo. Você acha que precisa orar pelos obreiros? Para Deus fortalecer? Para Deus encorajar? É para Deus dar uma chacoalhada assim? Porque, irmãos, às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada. Porque quando, irmão, mar calmo não faz marinheiro. Quando está muito calminho assim, você coloca qualquer criança no reino. Qualquer criança pega lá o timão e vai tocando o barquinho. Agora na tormenta, na tempestade, na necessidade, quando ninguém quer vir, quando ninguém quer fazer, quando ninguém quer pegar aquele trabalho, aí é que a gente vê libertar. Isso não é uma necessidade, irmãos, apenas nos nossos dias. Jesus já estava falando isso lá atrás. Irmãos, a gente às vezes olha para a nossa
para o nosso contexto, e a gente pensa assim: rapaz, está faltando obreiro, ninguém para isso, ninguém para aquilo, ninguém para aquilo outro. Mas qual é a recomendação de Jesus? A recomendação de Jesus é para nós arregaçarmos as nossas mangas e orarmos para o Senhor enviar trabalhadores. A igreja não tem necessidade, irmãos, de muita coisa. A igreja tem necessidade de arregaçar as mangas e fazer a vontade de Deus e orar por trabalhadores. Glória a Deus. Irmãos, alma sempre vai ter para nós ganhar. Alma sempre vai ter. Todo momento é tempo de evangelizar. Todo momento é tempo de ganharmos vidas, de ganharmos almas. O que nos falta? Trabalhadores. Mão de obra. Mão de obra. Quantas vezes a gente... domingo vai ter evangelismo na rua. Quem vinha? 5 pessoas. 6 pessoas. Foi assim ou estou mentindo? 7 pessoas. Uma vez o pastor, vamos fazer o evangelismo e tal, vamos sair na rua com cartaz e tal, não sei o quê. Aí, quando chegou ali, pronto, cadê o pessoal? É nós, pastor. É nós. Era eu, Caio, a Ana, Marcela, a Júlia, era nós. Pietro, Yasmin, né? Eu. Danilo. Então, irmãos, aí a gente fala assim: na igreja, parada, ninguém vai. Não é o que você fala, criatura. É o que você faz, criatura. Não adianta subir aqui e falar: vamos fazer, vamos ganhar alma, vamos não sei o que, e tal, e cartaz, e som, e não sei o que, e tal, tá. Discurso, beleza, tá bonito. Vamos domingo? Não. Domingo meu timão vai jogar. Não, domingo? Domingo não dá, domingo é 10 horas, eu estou saindo lá para o parque, vou para o Vila Lobos. Né? Por isso, irmãos, que Jesus falou: rogai ao Senhor na seara, para que mande serviços. Irmãos, uma igreja, vou até fechar aqui, uma igreja, ela pode ter 100 diáconos, 150 presbíteros, mas ela vai ser sempre carente de obreiros. Sempre carente de obreiros. Por quê? Porque alguns só querem um título. Porque alguns só querem um carro. Porque alguns só querem pregar bonitinho, só querem cantar bonitinho. Ensaiam no discurso. Né? Mas, irmãos, 2026 vamos fazer diferente? Vamos unir forças? Vamos ajudar uns aos outros, ajudar nos trabalhos que a gente puder. Né? Vamos se esforçar para ganhar uma vida, para ganhar uma alma. Não precisa de muito. Já se tornou amigo de uma crente? Né? Sem ser uma pessoa chata. Né? Sem insistir muito com aquela pessoa. Não é amigo mocinho. Orando, Deus trabalha, salva. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor.